noite, que a graça de Jesus reine em nossos corações. Amém? É um prazer estarmos aqui iniciando o culto na Igreja Online, no canal Conectados com Deus. E obrigado por você já estar com a gente. Quero compartilhar com você o verso bíblico do livro de Salmos 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Com a nossa mente voltada para esta passagem bíblica, nós vamos falar com Deus através de uma oração. Se você puder, ajoelhe-se comigo, vamos falar com Deus. Pai querido, nós damos graças a Ti por nos dar a oportunidade de, neste momento, buscar a Ti através da oração. Queremos suplicar uma bênção especial para o culto que neste momento se inicia. Que seja para o nosso crescimento espiritual. Venha, Senhor, encher o nosso coração com a Tua palavra e unjas o Teu servo ao compartilhar conosco esse tema tão importante. Ser, Senhor, com cada família representada aqui pelo chat, as pessoas que têm pedido orações, o Senhor conhece a situação que cada um tem passado. E abençoe Tua igreja em todo o mundo e nos prepara, Senhor, para a Tua breve volta. Fica conosco, salva-nos para o Teu reino, perdoa os nossos pecados, nos dá um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. Ajude a caminhar. Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, Senhor, não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor lembra nos momentos de tristeza, de aflição. Cristo te estende a sua forte mão. Tem só desespero, amargura e temor. Andas inseguro, sem saber do teu futuro. Sentes o cansaço desta luta e desta dor. Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo, Senhor, não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor lembra nos momentos de tristeza e de aflição. Cristo te estende a sua forte mão. Queremos desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um
São todos vocês muito bem-vindos ao nosso encontro do Escola dos Profetas. Cada mês nós temos um domingo para estudarmos a nossa história durante esse ano 2025. E é um privilégio você estar participando do nosso encontro neste mês de agosto. Antes, porém, da mensagem, nós vamos convidar o grupo de louvor para que junto cantemos ao Senhor. E também com o coração agradecido, nós vamos trazer então a nossa gratidão através de uma oferta. E os dados para você participar também estarão sendo exibidos na tela. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis, que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos, na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Deus ama quem dá com alegria. Muito obrigado por sua contribuição. A sua oferta faz a diferença aqui no canal Conectados com Deus, para que continuemos tendo programações, tendo conteúdos para edificar com a verdade muitas pessoas através da internet. Deus continue abençoando a tua vida e que você faça parte sempre deste grupo que provê a continuidade do canal Conectados com Deus. Nessa noite nós temos um tema muito importante e o missionário Francharle Figueroa foi escolhido por Deus para apresentar a mensagem. E, falando da nossa história, nós vamos ter o tema nessa noite: a influência da colportagem no desenvolvimento de nossa história. Você sabe que estamos aí com 100 anos de história, na verdade, e vamos ver então esse tema importante que faz a gente conhecer mais a nossa história. Com o pastor Francharle está a palavra. Olá, queridos irmãos, queridos internautas, é um prazer muito grande estar aqui participando em mais um sermão da Escola dos Profetas. A mensagem de hoje, nós vamos abordar um tema muito interessante que está relacionado à nossa história como povo. Esse ano é o ano em que a nossa igreja comemora 100 anos de existência e nós aproveitamos para relembrar alguns assuntos relacionados à nossa história. Por exemplo,
No tema de hoje, nós vamos falar sobre a influência da colportagem no desenvolvimento de nossa obra. A obra da colportagem, queridos, associado à obra de publicações, nós, como igreja, herdamos isso dos pioneiros do Adventismo. Interessante que desde os seus primórdios, o Espírito Santo dirigiu a mente da profetisa Ellen White e que pudesse orientar aquela jovem igreja a respeito da obra da colportagem e da obra de publicações. Ellen White teve cerca de 2.000 sonhos e visões. Uma de suas primeiras visões, e talvez a mais importante, estava relacionado a este assunto. Vamos ver que visão foi essa. A ordem divina foi a seguinte: tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Essa mensagem foi no ano de 1848. Durante a visão que Ellen White, a profetisa, teve, alguns detalhes a mais foram apresentados a ela. Por exemplo, que essa obra de início seria algo modesto, simples, sem recursos financeiros. Na verdade, essa obra ela era um empreendimento de fé. Segundo, ficou claro na visão que a proporção que ela, juntamente com seu esposo, começasse essa obra, Deus abriria as portas e mandaria mais recursos. Ou seja, o êxito estava garantido. Como o anjo mencionou, essa obra seria como torrentes de luz que circundaria o mundo. Através daquela simples visão, querido amigo, querido internauta, Deus estava confirmando e estabelecendo oficialmente a obra de publicações, juntamente com a obra de colportagem, que seria uma marca dos filhos de Deus nos últimos dias. Queridos, está aí uma foto desse primeiro jornal que foi publicado em julho de 1849. A pedido da profetisa, Tiago White imprime esse primeiro periódico e, segundo os relatos históricos, foi impresso 1.000 exemplares desse material. Mais tarde, aquela publicação ficou suspensa devido a algumas dificuldades financeiras e Tiago White pensou até em desistir daquele projeto. Mas em 10 de janeiro de 1850, Deus usa novamente a profetisa para trazer ao seu esposo e aos líderes da igreja naquela época uma mensagem de encorajamento, que nós encontramos essa mensagem no manuscrito. Vejamos que mensagem foi essa. Vi o jornal, o que ele era necessário, que almas estavam com fome pela verdade que deveria ser escrita no jornal. Vi que se o jornal parasse por falta de meios e as ovelhas morressem por falta dele, vi que Deus não queria que Tiago, no caso o esposo dela, parasse, mas deveria escrever e acelerar a mensagem e deixá-la ir. Vi que ela iria
aonde os servos de Deus não poderiam ir ou ver, né? Veja, esse pequeno folheto que eu coloco novamente na tela para a vossa apreciação, que em nossa língua quer dizer a verdade presente. Esse pequeno folheto, ele precisava ser levado avante, que a mensagem deveria alcançar muitas nações e povos. E a partir do momento em que Tiago White recebe essa mensagem de encorajamento, em 1852, Tiago White compra uma pequena impressora, aquela pressa manual, né? Para que o trabalho pudesse prosseguir. Em 1855, a obra de publicações ela é transferida para Batclick, Michigan, com um edifício próprio. E como a própria visão foi demonstrada, se eles avançassem pela fé, essa obra ela ia prosseguir, certo? No dia 26 de maio de 1857, foi comprado um motor a vapor e instalado no dia 8 de outubro. A nova pressão, agora com o motor a vapor, tornou-se uma tarefa mais rápida e fácil. E a obra de publicações, mesmo antes da própria igreja adventista se organizar, ela avançou, né? Porque em 1863, a igreja ela foi organizada como a Associação Geral, né? E para dar força a essa obra, depois do ano de 1863, que foi a organização da igreja, no ano de 1875, ou seja, 12 anos depois que a igreja foi organizada como associação geral, Deus usa novamente a profetisa com uma mensagem de encorajamento para esta obra. Vejamos o que está escrito sobre isso. Folhetos, revistas e livros, conforme exigiu o caso, deverão circular em todas as cidades e vilas do país. Nisso há trabalho missionário para todos. Deve haver homens habilitados para este ramo da obra, os quais serão missionários e disseminarão as publicações. Deve ser homens de boas maneiras, que não repilam a outros, nem sejam por outros repelidos. Esse é um trabalho que, conforme o requeira a ocasião, exige todo o tempo e as energias de quem a ele se dedica. Muito interessante esse texto que Deus traz para a igreja como encorajamento a esta obra. Em 1885, ou seja, 10 anos depois desse maravilhoso texto de encorajamento, milhares de livros estavam empilhados nas estantes dos depósitos das duas casas editoras da época. E, diante daquele cenário, neste ano, 1885, Deus usa a profetisa para enviar uma outra mensagem aos dirigentes da obra naquela época. Vejam, algumas coisas de grave importância têm recebido a devida atenção em nossos escritórios de publicações. Homens em cargos de responsabilidade deveriam ter traçado planos por meio dos quais nossos livros pudessem circular e não ficar mortos nas estantes. Com um cálculo judicioso, podem estender a luz mediante a verdade de livros e folhetos. Podem fazê-los chegar a milhares de famílias que agora estão nas trevas do erro. Em todas as partes do mundo devem ser escolhidos colportores. Interessante.
aqui surge o primeiro apelo específico para o recrutamento de colportores dentro do contexto do adventismo. Interessante que, além de ter o apelo, o texto, nós vamos ler na sequência, traz as qualificações desses colportores, que isso aqui é muito importante, porque há pessoas que imaginam assim, né? Você não serve para nada, eu acho que você poderia ser um colportor. Mas veja a sequência do texto, as qualificações que Deus orientou aos líderes daquela época, né? Entre os que tenham boa apresentação, tato, aguda previsão e habilidade. Homens capacitados para esta obra, mas algum ministro imprudente os adulará, dizendo-lhe que devem empregar seus talentos no púlpito e não simplesmente no trabalho de colportor. Ou seja, infelizmente, mesmo no início da obra, alguns líderes estavam desestimulando os jovens a colportar. Vejam que isso é algo muito sério. E o texto termina dizendo que essa atitude fez com que essa obra fosse depreciada, né? Então, a obra da colportagem é uma obra sagrada igual à obra do ministério. É uma obra missionária por excelência. E todo jovem deveria olhar para esta obra com bons olhos. E em resposta ao apelo de Deus, surge no cenário um jovem valoroso, chamado George King. Está aí a foto dele para a vossa apreciação. Ele faleceu em 1906. George King aceita o desafio de ser o primeiro colportor adventista. Ele não era americano, ele era canadense. Interessante que ele tinha dificuldade com a fala. Ele era gago. E ele surge no cenário querendo ser um pregador do púlpito. E fizeram o teste com ele mais de uma vez e ele foi reprovado. Aí um amigo próximo deu a ele um conselho bem interessante. Despertou ele para abrir a fileira aí daqueles que iriam abraçar a obra da colportagem. O amigo próximo disse: Jorge, eu acho que você deve ser, ao invés de um pregador do púlpito, um pregador dos lares. Então, George King, ele aceita o desafio e ele vai de porta em porta colportar. Ele leva um livro de 1.600 páginas do Dr. Kellogg, chama um tratado de saúde. Interessante que George King ele teve sucesso absoluto. E em 1881, numa conferência geral, George King fez um apelo para que os livros da autoria de Uriah Smith, o livro Daniel e Apocalipse, fosse publicado na forma de um volume para colportagem. Nós temos esse livro em nossa editora. São 2 volumes. Na época era um volume. E George King conseguiu o que queria e vendeu como colportor de êxito todos os livros de estoque. E em 1887, colportou ele na Guiana Inglesa, em Nova York, uma cidade muito grande nos Estados Unidos. Por 19 anos ele colportou em Nova York, até a sua morte. George King, ele dedicou toda a sua vida ao departamento de colportagem. Ele foi, durante muitos anos, colportor e depois ele foi diretor de colportagem. Dele, no meio adventista, muitos outros jovens, muitas outras pessoas foram inspiradas a fazerem esta obra. E no movimento de reforma não foi diferente. Mesmo antes da nossa organização, em 1925, já tínhamos jovens
trabalhando na obra da colportagem lá na Europa. A nossa igreja surgiu na Europa, na Alemanha, né? Especificamente ali na Alemanha. Mas a Europa é muito perto um país do outro. E a obra da colportagem lá tinha um jovem na Romênia, que ele começou a obra da colportagem lá na Romênia. O nome dele é o irmão André Lavric, o saudoso irmão André Lavric. O irmão Lavric nasceu no dia 2 de setembro de 1902, numa família tradicional católica ortodoxa. Interessante que ele aceitou o movimento de reforma no contexto da crise da guerra, né, que foi de 1914 a 1918. O irmão Lavric aceitou a mensagem de reforma em 1918 e ele tinha apenas 16 anos. E em 1922, naquele grupo que estava ali em busca de aproximação, de reconciliação com a antiga igreja, mas não deu certo, com 20 anos ele foi batizado pelo pastor Domitro Nicolitsi. Ele tinha 20 anos nessa época, apenas 22 anos. E nesse tempo, ele abraçou, segundo a história, a obra da colportagem. Dos 20 aos 22 anos, o irmão Lavric, ele se dedicou a essa obra. Interessante que o irmão Lavric, ele tinha, mesmo sendo jovem, aquela vocação missionária. E toda pessoa que tem essa vocação missionária, ele consegue olhar para a obra de colportagem com bons olhos, né? E ele, com 20 anos, colportou dos 20 até os 22, 2 anos lá na Romênia e região. Nessa época, não tínhamos igrejas. As reuniões, elas eram realizadas nas casas, em pequenos grupos. E o irmão Lavric se dedicou ao trabalho missionário junto com esses grupos aí de irmãos que frequentavam os lares. Nesse tempo, quando ele estava colportando, ajudando nos pequenos grupos, ele teve problema com o serviço militar. O fato que ele causou desumanos sofrimentos. Por causa da fé, o jovem Lavric, ele foi terrivelmente maltratado e levado para a prisão. Hoje, nossos irmãos naquela região também estão vivendo uma experiência semelhante, né? Algo que aconteceu há 100 anos atrás está se repetindo lá na Ucrânia e em outros países ali próximo, né, da Romênia, etc. Queridos, num país onde as convicções religiosas não são respeitadas, muitas pessoas elas passam a sofrer de perseguição e muitos dos nossos irmãos foram para a prisão. Longos anos ali encarcerados, né? Eles foram forçados ali a realizar trabalhos pesados. Eles eram vítimas de espancamentos e muitas vezes morriam por maus tratos ou eram assassinados. Que tristeza, né? O jovem Lavric não foi tratado como um caso à parte. Ele também foi perseguido, foi tratado como criminoso a ponto de perder um dedo com tanta tortura que aconteceu ali na prisão. O que levou o irmão Lavric a renunciar à sua cidadania romena, tornando-se a partir dali um sujeito sem pátria, ficando submetido a um futuro incerto. Mas mesmo sendo jovem,
Deus, com tudo isso, estava conduzindo ou dirigindo a vida desse valoroso irmão, André Lavric, que eu não tive o prazer de conhecê-lo em vida, mas eu quero conhecê-lo na manhã gloriosa da ressurreição. Queridos, tempos depois, no dia do aniversário da filha do rei Nicolau II, alguns dizem também foi Fernando I, há uma divergência, mas não interessa isso. O irmão Lavric alcançou a liberdade por um mês e ele escolheu a pátria brasileira para se instalar. Interessante, no dia do aniversário da filha do rei, o rei pediu à filha que ela escolhesse o que ela queria ganhar como presente de aniversário. E aí ela mencionou que ela queria que os presos, por questões políticas e religiosas, ficassem libertos por um mês. Nessa aí, o irmão Lavric viu uma oportunidade para mudar para o Brasil. E no dia 8 de novembro de 1924, com dinheiro emprestado, o irmão Lavric embarca para o Brasil, país de liberdade de consciência. Após 29 dias de viagem pelo Oceano Atlântico, no dia 9 de dezembro de 1924, o irmão Lavric chega em nosso país, no porto do Rio de Janeiro. Dali, ele foi para São Paulo. Ao chegar em São Paulo, o irmão Lavric se instalou no bairro do Brás, um bairro muito famoso em São Paulo, que na época era a periferia da cidade. Esse jovem aventureiro não falava a nossa língua, não tinha dinheiro, não tinha amigos, tampouco endereço de qualquer pessoa recomendada. Mesmo assim, não desistiu da missão. Nos primeiros dias, ele manteve correspondência com os irmãos da Europa, da Alemanha, da Romênia, da República Tcheca, da Estônia, da Iugoslávia e Polônia. Os primeiros contatos e visitas missionárias no Brasil, devido à dificuldade de comunicação, e o Brasil naquela época estava recebendo muitos imigrantes europeus, o irmão Lavric começou o seu trabalho de evangelização com essas pessoas. Interessante que ele encontrou aqui, ou seja, em São Paulo, pessoas que ele tinha que receberam visita dele lá na Europa, em países ali próximos, na Romênia, quando ele comportava. Olha como Deus preparou tudo. Como comportou lá, ele visitou famílias que agora em São Paulo ele encontra ali pessoas. Dentre elas, o irmão Lavric encontra a família Devay, a família Secan, em São Paulo, e depois a família Chelsky, em Nova Europa, no interior do estado. Os Devay tinham chegado no Brasil um ano antes do irmão Lavric. O saudoso irmão pastor Francisquinho Devay chegou ao Brasil no dia 21 de junho de 1923. E ele se estabeleceu juntamente com a sua família no bairro da Lapa. A família dele ali, entre os componentes, tinha 18 pessoas. E inicialmente o primeiro grupo do movimento de reforma aqui no Brasil começa na casa desse querido e saudoso irmão. Louvado seja Deus por isso, né? A obra estava sendo estabelecida. A história de heroísmo desse jovem valoroso nos fascina e faz estremecer os corações
de todos os reformistas no Brasil e no mundo. O irmão Lavric, ele é uma inspiração àqueles que querem se tornar um grande missionário, somente em terras estrangeiras, né? 3 anos depois de trabalho missionário aqui no Brasil, com esses estrangeiros, família Devay, família Secan, família Chelsky, o primeiro grupo reformista, ele é organizado aqui no Brasil. Aí está uma foto desse primeiro grupo. Esse primeiro grupo era composto de famílias de estrangeiros, a maioria deles idosos maltratados pela guerra de 1914. A guerra os obrigou a renunciar às suas cidadanias e vir para o Brasil. Por essa ocasião, no primeiro grupo do movimento de reforma, tivemos uma conferência pública com um número pequeno ali de pessoas no ano de 1927. Pouco tempo depois, no ano seguinte, em 1928, tivemos outra linda conferência, outra linda festa. E nessa festa, no ano de 1928, o pastor Carlos Couser veio da Argentina para poder batizar pessoas ali. Ele faz os primeiros apelos, convidando jovens da nossa igreja, mesmo que estava no começo ali, a se ingressarem na obra da colportagem. Nessa ocasião, o saudoso irmão André Lavric, ele continuou fazendo o seu trabalho, viajando pelo interior do estado. Ele alcançou cidades, agora além do estado de São Paulo. Ele soube que a família Chelsky mudou-se para Erechim, no Rio Grande do Sul, e lá ele foi fazer um trabalho de evangelização ali naquela região. Nessa mesma cidade, no dia 20 de fevereiro de 1928, o irmão Lavric, ele foi ordenado ao ministério. O primeiro grupo do movimento de reforma, ele começa aqui, entre São Paulo, capital, bairro da Lapa, Moca, também ali é estendido a Nova Europa e depois se estende até o interior, até outros estados, como é o caso da família Chelsky, que mudou-se para o sul do Brasil, né? No início, nós não tínhamos igrejas. O trabalho era feito na casa dos irmãos. As primeiras escolas sabatinas foram feitas nos lares, né? E a casa do irmão Francisquinho Devay entra como destaque aqui, que teve ali o privilégio de fazer da sua casa uma mini igreja. À proporção que o número de interessados ia aumentando, sentiu-se a necessidade de erguer uma igreja. Então, surge com esse grupo de irmãos aí que vocês estão vendo na foto, a maioria estrangeiro, é a igreja. Esses irmãos aí da foto, eles construíram em tempo recorde, né? Primeiro um galpão e depois a igreja mais na frente, a Igreja da Lapa, 1929. Maravilhoso isso. A nossa primeira igreja, ela foi fundada em 1929. Eu tive o privilégio de ir lá em São Paulo, que eu não moro em São Paulo, né? De conhecer a nossa primeira igreja no Brasil. A partir daqui, a obra já estava estabelecida, organizada, parcialmente. A obra da colportagem, ela cria corpo. E aí o primeiro colportor, ele aparece no cenário. E o nome dele é o irmão André Secan, que por sinal eu trouxe aqui o livro dele. Eu quero mostrar para vocês
Esse aqui é o livro Meu Povo, Minha Vida, André Secan, 1908 a 1993. A biografia do saudoso pastor André Secan é impressionante, também bastante inspirador. Ele foi o primeiro colportor do movimento de reforma. Na igreja adventista foi o George King. No movimento de reforma foi o jovem André Secan, que depois se tornou um pastor ministro da nossa igreja. Tempos depois, a obra da colportagem aparece noutros nomes. Da família Devay, nós encontramos aqui um parceiro para o irmão Secan, foi Jorge Devay Júnior. E irmão Jorge Devay, ele é o segundo colportor do movimento de reforma. A partir daí, surge no cenário, queridos, outros e outros colportores, não mais dupla, agora quarteto, equipes de colportagem. Tem uma foto com duas equipes de colportores, André Secan, Desidério Devay, José Devay e Estevão Portinho. A segunda equipe, Altamiro de Souza, José Devay, Manuel Paulo e Francisco Palfi. E desses, que foram os primeiros colportores, surgiram centenas de colportores na Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Vejam, a primeira literatura que foi elaborada e que os nossos colportores trabalhavam é essa aqui, ó, por volta desse ano, 1929, 1930. Eu tenho aqui em mãos uma literatura original que tem quase 100 anos, que foi um presente que eu recebi do pastor Ari Gonçalves, que eu tenho muito apreço por esse querido irmão, mora em Belo Horizonte. Um abraço para ele, se estiver nos assistindo, né? Muito obrigado, irmão. Está aqui, ó, a primeira revista publicada e vendida pelos nossos colportores, porque está abalada a terra por toda parte. E a partir daí foram surgindo os livros, que eu quero mencionar para vocês alguns desses livros, né? Nós temos aqui, eu fiz questão de colocar aqui esses livros. Nós temos aqui, ó, um primeiro livro vendido pela nossa igreja, O Caminho da Saúde, um livro maravilhoso. E eu consegui no sebo uma cópia aí, ou melhor, uma edição desse livro. Nós temos aqui na sequência outro precioso livro, que é A Ciência da Saúde e Boa Alimentação, que na história ele se torna o segundo livro. Na sequência nós temos que a saúde depende da cozinha. E outro livro muito usado naquela época é Que Nos Trará o Futuro. Nós temos a imagem deles aí na tela, mas eu tenho aqui esses livros originais, tá? Livros antigos que eu consegui no sebo. Um famoso livro que os nossos colportores trabalharam muito com ele é O Bebe para Curar-te, tá? E já naquela época nós tínhamos o famoso O Novo Mundo, que é um livro de grande valor que foi distribuído como folha de outono. E eu tenho aqui em mãos também aqui, olha, o famoso prospecto sanfona, né? Que era usado pelos nossos colportores naquela época, né? Chamava prospecto sanfona por causa disso aqui, certo? E os nossos colportores usaram aí esse precioso prospecto, muito diferente do nosso em nossos dias. E o último livro da atualidade aí, o mais
atual, que foi dedicado à obra da colportagem, é esse que vocês estão vendo aqui na tela, certo? Vivendo mais e melhor, tá? Hoje os colportores têm uma grande vantagem porque eles têm uma literatura muito mais bem preparada, um material de melhor qualidade, 100% colorido, material crochê, durável, né? E temos aí o apoio da Clínica Oasis, que tem nos ajudado aí na obra médico-missionária, né? O primeiro periódico da nossa igreja chamava-se Atalaia da Verdade. E está aí, uma imagem desse periódico, né? Que vocês podem ver, Atalaia da Verdade, que depois virou Observador da Verdade, que é esse que vocês estão vendo aí a foto dele, que tem aí em matéria de capa, é o saudoso pastor Alfonso Balba aqui. A partir dessa época em que a obra da colportagem se iniciou com o irmão André Secan e depois o segundo colportor, Jorge Devay Júnior e muitos outros. Em 1932, a obra ela é organizada aqui no Brasil como Associação Geral. Associação Missionária Brasileira, tá? Em 1932. Em 1940, já tínhamos um bom número de colportores. Foi realizado o primeiro curso de colportagem em nosso país, né? Interessante que os relatos históricos diz que por essa ocasião, 1940, nós tínhamos 309 membros aqui no Brasil e tínhamos 25 colportores, ou seja, quase 10% dos nossos membros eram colportores. Para ser 10% seria 30 colportores, né? Mas tínhamos 25. Então está na casa dos 8% eram colportores. Eu vou mostrar um gráfico que vai ficar melhor para entendermos o que eu quero falar. Nesse ano, com 25 colportores que tínhamos no Brasil, os líderes da obra entenderam que, como tinham poucos missionários, poucos pastores e obreiros, a obra da colportagem seria um mecanismo para fazer a obra se espalhar por esse grande país, que é chamado um país continental, que é o Brasil, né? E aí no gráfico vocês vão ver, em 1932, aí o irmão Jorge Devay e Francisco Palfi, ele foi encaminhado para o estado do Paraná, Curitiba, a capital, né? E em 1935, no Rio de Janeiro, foi mandado para lá o irmão colportor André Secan. Naquela ocasião, houve um despertamento de 20 almas, né? E dentre elas nós tínhamos ali esse despertamento no ano de 1937, o irmão Adriano Pereira. Grava esse nome, porque nós vamos ver aqui ele mais na frente. O irmão Adriano Pereira, né? E tempos depois, desse trabalho do irmão André Secan, surge a Igreja de Cascadura, que foi inaugurada em 1949, né? Mais na frente. Dali, o trabalho no Rio de Janeiro foi para Belo Horizonte, que está próximo, né? De Belo Horizonte foi para Vitória do Espírito Santo. Veja, os colportores com espírito missionário, eles estão aqui ajudando no desenvolvimento da obra em outros estados do Brasil. A obra começa em São Paulo, mas ela se expande ali para o sul do Brasil, e dali os irmãos sentiram a necessidade de sair para outros lugares do centro, e assim
e assim por diante. Na sequência, em 1940, o irmão Desidério vai para mais longe. Em 1940 ele vai para Recife. E ali começa a obra no Nordeste brasileiro, né? Por essa ocasião, em 1940, nós temos o primeiro curso de colportagem no Brasil, né? Aqui, em 1940, nós tínhamos 309 membros, 29 uma assembleia, né? 28 delegados e 25 colportores. Essa ocasião foi uma mistura de curso de colportagem com assembleia. E durante esse momento, dentre esses 309 membros, 28 delegados e 25 colportores, surge no cenário, em 1940, a necessidade de se eleger um diretor de colportagem. Até aqui, não tínhamos diretor. E aí, quem é o diretor? 1940, o irmão Adriano Pereira. Esse Adriano Pereira, ele foi ou é sogro do pastor Ari Gonçalves, que depois se tornou um diretor de colportagem também, né? Ari, que me deu a revista aqui, Porque Estava lá a Terra por Toda Parte. Então, o primeiro colportor da nossa igreja foi o irmão André Secan, e o primeiro diretor de colportagem foi o irmão Adriano Pereira. E na sequência, no gráfico, nós encontramos aqui a obra avançando para o Goiás, Altamiro de Souza e Paulo Tuleu, a cavalo, foram desbravar o estado de Goiás, a Sembra. Hoje temos a Associação Central Brasileira em Goiânia, temos a sede da União Norte Brasileira em Brasília, que agora vai virar União Centro esse ano, porque as uniões se dividiram, né? E em Goiânia, a obra começou em 1945. Mas não, 1941. E em 1945, aí a obra já estava bem estabelecida, e aí surge no cenário a primeira União Missionária Brasileira. Interessante. 1945, a primeira união. 40 anos depois, os irmãos sentiram a necessidade de divisão. Aí surge, a partir daí, duas uniões, uma União Sul e uma União Norte. Mais 40 anos depois, quando a igreja completa 100 anos, que é nesse ano, né, que nós estamos aqui na Escola dos Profetas, a igreja sente a necessidade de, devido ao crescimento, se dividir novamente. E esse ano vai surgir mais duas uniões. Uma união no sul, lá em Curitiba, e outra união no Nordeste, em Fortaleza. E a obra, pela graça do Senhor, avançou mais e mais. Aí estão as fotos para vocês apreciarem, né? Irmão Jorge Devay Júnior, em Curitiba, uma pioneira ali daquela época, né? De Curitiba, uma foto da igreja, sede de Curitiba, da associação lá, certo? Alguns outros colportores que ajudaram lá, Jorge Devay, Paulo Tuleu, Francisco Palfi. Em 1939, está aí o irmão André Secan, no Rio de Janeiro. Em 1940, você vê aí a foto do irmão Desidério Devay, trabalhando no Nordeste. Aí é uma foto dele com o primeiro grupo reformista na região lá do Nordeste, em 1940. Aí nós temos também a foto do primeiro curso de colportagem, que foi também uma assembleia organizadora, que por essa ocasião foi eleito o irmão Adriano Pereira como o primeiro diretor de colportagem da nossa igreja no Brasil. 1940. Nessa época, nós tínhamos 309 membros e 25 colportores. O Adriano ele é sogro do pastor Ari Gonçalves. Também temos uma foto aí do Altamiro de Souza e Paulo Tuleu levando a cavalo a mensagem de reforma ao estado de Goiás.
os primeiros comportores em Goiânia, de 1941 a 1942. O primeiro grupo de irmãos reformistas é em Minas Gerais, tá? Interessante, né? Desse grupo surge a família Monteiro, recém-convertida em Minas Gerais pelo trabalho missionário do irmão André Secan, um comportor de Êxodo que depois se tornou pastor da nossa igreja. E desse trabalho de evangelização, dessa família Monteiro, surge no cenário o irmão Samuel Monteiro. Saudoso irmão Samuel Monteiro, tinha muito apreço por esse irmão, foi um campeão da colportagem. Está aí uma foto dele com um monte de livro e a sua bicicleta do lado, né? O irmão foi um campeão, depois se tornou diretor de comportagem de associação, diretor de comportagem da União. E o irmão Samuel Monteiro foi gerente da nossa editora por 22 anos. E aí então a foto ao lado dele, a minha pessoa ao lado dele. E hoje, irmão Samuel Monteiro descansa no Senhor e deixou aí um legado editorial, colportoreiro muito abençoado, né, irmão? Samuel Monteiro é uma inspiração. Agora veja o que está escrito sobre a obra da colportagem durante essa época. Está no livro História da Nossa Igreja, página 453. Em novembro de 1949, o irmão Lavric descreveu com júbilo o progresso da obra, dizendo: no Brasil, pela graça de Deus, estamos prosseguindo. Todos temos mais de 700 membros e cerca de 300 interessados, quase 1.000 pessoas, né? No lugar, recentemente, mais de 30 pessoas uniram-se a nós. Cerca de 50 pessoas estão trabalhando com êxito na colportagem. Estamos construindo templos em 5 lugares. Nosso alvo é estabelecer trabalho em todas as grandes cidades. O irmão Lavric era um homem visionário. Ele contribuiu com o avanço da nossa obra em vários setores. Clínica, editora, casa de repouso. Esse irmão, ele incentivava os jovens a estudar. Era um irmão de valor. Eu quero ter a grata satisfação, quando eu chegar no céu, de conhecer o irmão André Lavric em vida, depois da regeneração, né? Do toque da imortalidade, né? Será um grande encontro, né? Aí tem uma foto em 1950 a 53, o irmão André Secan evangelizando aquela região. E em 1979, o ano que eu nasci, o irmão Ari Gonçalves, meu querido amigo irmão Ari Gonçalves, pastor Ari Gonçalves, ele era diretor de colportagem, ele estava em Brasília, liderando o primeiro curso de colportagem, o primeiro congresso de colportagem em nosso país. 1979, o ano que eu nasci, né? Isso faz 46 anos. E em 1985, devido à obra da colportagem, estava no auge, em grande desenvolvimento. Nós tínhamos colportores e isso trazia muito lucro, muitos recursos para a obra. Aí inauguramos a nossa editora Missionária Verdade Presente em Itaquaquecetuba, São Paulo, 1985. Queridos, nas décadas de 80 e 90, a nossa igreja alcançou a casa dos 700 colportores no Brasil. Há relatos e relatórios que afirmam que nessa época vendíamos livros como Folha de Outono, a coleção verde de 5 volumes e com um brinde. O Novo Mundo eram 6, que era aquele Flora Nacional, volume 1, volume 2, as hortaliças na medicina doméstica, as frutas na medicina doméstica, e meus filhos eram os livros do momento. O Momento de Reforma, eles são os pioneiros dessa obra no Brasil. Qualquer literatura hoje que vai falar sobre o assunto, todas têm na sua bibliografia os livros do Balbach dessa coleção verde. Foram os primeiros livros a serem distribuídos como Folha de Outono aqui em nosso
paz. Nesse tempo de glória, eu posso assim dizer, os diretores que estava em evidência na obra, o irmão Demerval Santos, que contribuiu muitos anos por essa obra, e ele hoje está aposentado, mora em São Paulo, e surgiu daí outros. Na União Norte, nós lembramos com muito carinho o irmão Jorge Santos, e muitos outros que não dá para mencionar, tantos outros. Nós fizemos uma obra magnífica na década de 80 e na década de 90. Hoje estamos um pouco enfraquecidos, perdemos assim um número de compositores, mas creio piamente que essa obra ela vai ser reavivada agora nesses últimos dias, né? Almejamos ver de novo o que a nossa igreja viveu na década de 80 e na década de 90. O que eu posso afirmar para vocês? Dentro da nossa história, a igreja cresceu, desenvolveu e cresceu quantitativamente e qualitativamente, graças à importância que os pioneiros da nossa obra, da nossa igreja, deram à obra da colportagem. Essa obra não pode morrer. Você que está nos assistindo, quem sabe que já foi um colportor, está na hora de voltar, meu querido amigo, meu querido irmão. O Senhor está te chamando a regressar a esse trabalho. Tem uma experiência que eu gosto muito, que o título dela é Faz de Novo. Aconteceu na Inglaterra, que envolve o personagem John Wesley, né? Eu quero relatar para vocês um pouco dessa experiência, né? John Wesley, ele nasceu em 1803 e morreu em 1703 e morreu em 1791. Foi um reverendo anglicano e teólogo britânico, né? Ele foi o líder e precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. John Wesley nasceu na Inglaterra, né? No dia 17 de junho de 1703. Aí está uma foto da casa de John Wesley, que hoje virou um museu, né? Interessante que um grupo de estudantes seminaristas estava fazendo uma visita à casa de John Wesley, em Londres, na Inglaterra. Ali foi mostrado as dependências da casa para eles, para o grupo de estudantes. O guia turístico, né? A cama onde ele dormia, o escritório de onde ele estudava. Mas o que chamou a atenção de todos aqueles estudantes seminaristas é que havia um lugar com uma cerca no chão, do lado de dentro da cerca, né? A corda e a cerca, tinha duas marcas. E em cima das marcas foi colocado uma almofadinha assim, né? Aí está a imagem para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou falando, né? E aí, um dos estudantes que foi visitar a casa de John Wesley perguntou ao guia, o que significa isso aí, ó? Essas duas marquinhas aí, e está essa almofada em cima. O guia responde, esse era o local onde John Wesley orava. Os seminaristas terminaram a visita, estavam todos dentro do ônibus para ir embora. E quando estavam já saindo, eles perceberam que faltava uma pessoa. E o diretor do grupo voltou até a casa de John Wesley e começou a procurar em todos os ambientes para ver aonde estava o seminarista. E quando ele chegou naquele ambiente, ele encontrou o garoto de joelho no mesmo lugar, naquela marquinha onde John Wesley começava a orar. O diretor ficou impressionado com a cena. E quando ele chegou ali, o garoto estava orando, era um jovem. E ele orava assim, Senhor, faz de novo. Senhor, faz outra vez. E ele termina a oração dizendo,
Faz da minha vida o que o Senhor fez com a vida de John Wesley. O diretor não quis interromper a oração daquele jovem. Ele ficou impressionado com aquela prece e esperou o garoto terminar. Assim que ele terminou, o diretor colocou a mão no ombro do garoto e disse: Billy, nós estamos atrasados, meu filho. Vamos embora. Todos estão lhe aguardando lá no ônibus. Billy? Quem é Billy? Billy Graham. Interessante, né? Quem foi Billy Graham? Aquele jovem que estava orando. Faz de novo, Senhor. Faz da minha vida o que tu fizeste com a vida de John Wesley. Foi o pregador Billy Graham, que depois se tornou o pregador mais famoso que este mundo já conheceu. Billy Graham viveu quase 100 anos. Ele morreu recentemente em 2018 com 99 anos. Ele nasceu no dia 7 de novembro de 1918 e morreu em 21 de fevereiro em 2018. Billy Graham, como evangelista e pregador, ele ganhou ainda mais fama ao ser ou ao se tornar conselheiro espiritual de vários presidentes americanos nos Estados Unidos, dentre eles George Bush. E aquele momento crítico em que os Estados Unidos passou com a queda das Torres Gêmeas, George Bush convidou Billy Graham para poder fazer uma mensagem de esperança a todas as famílias mais próximas dele, em um culto ecumênico. Aquele jovem sabia, quando ele estava orando, que fazia 100 anos que tudo aquilo havia acontecido. E ele pediu a Deus: faz de novo, faz mais uma vez, faz da minha vida o que tu fizeste com a vida de John Wesley. Querido, eu paro e falo ao seu coração. Chegou o momento da nossa juventude receber o espírito missionário dos nossos primeiros comportores e fazer a mesma oração que Billy Graham fez na casa de John Wesley. Faz de novo, Senhor. Faz da minha vida como tu fizeste na vida de muitos pioneiros, como o irmão André Lavric, André Secan e muitos outros que batalharam por essa causa. E eu quero deixar aqui alguns textos de profecia que vai complementar a nossa reflexão. Comportor Evangelista, página 16. A comportagem não deve por mais tempo ser negligenciada. Muitas vezes me foi mostrado que deveria haver um interesse mais geral pela nossa comportagem. Na página 17 diz: fui instruída de que a comportagem deve ser reavivada e levada avante com êxito crescente. Ela é a obra de Deus, do Senhor, e uma bênção acompanhará os que se empenham nela. Na página 23, diz assim a profetisa: eu admoesto aos que deveriam estar na obra da comportagem, fazendo circular os livros tão necessários por toda parte, a que tenha cuidado de não vir as costas ao trabalho que o Senhor os chamou. Na página 17, diz a profetisa: devem ser organizadas campanhas de comportagem para a venda de nossas literaturas, a fim de que o mundo possa ser iluminado acerca do que está exatamente diante de nós. Cada associação deve organizar campanhas de comportagem. Na página 23, necessitamos de comportores, evangelistas, pastores, necessitamos de obreiros que sejam capazes com Deus. E então com o povo: estou alarmada, diz a profetisa, por ver quanta obstrução procura desviar os homens do trabalho evangelístico e embaraçar assim a obra de Deus. Aqui é a obra da comportagem, né?
Deus está chamando jovens para trabalhar em sua obra. Deus está apelando à consciência daqueles que já foram colportores a regressarem para o trabalho da colportagem. E essa obra será levada avante e nós vamos ver o resultado maior dessa obra em breve, no futuro aí, com a chuva serôdia. Veja o que diz o colportor evangelista, página 150. Nossas publicações estão agora semeando a semente do evangelho e são instrumentos em levar a Cristo tantas almas quanto a palavra pregada. Igrejas inteiras têm sido levantadas como resultado de sua circulação. E nós já vimos exemplos aqui e vai se cumprir mais e mais agora nos últimos dias. Na página 5 do Colportor Evangelística, as publicações devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono. Esses mensageiros silenciosos, assim é chamado o livro, né? Mensageiro silencioso, estão iluminando e modelando a mente de milhares em todo o país e em todo o clima. No livro Testemunho Seleto, volume 2, página 532, diz assim: é certo que alguns dos que compram os livros os colocarão na estante ou na mesa da sala de visitas e raramente os lerão. Contudo, Deus tem cuidado da sua verdade e virá o tempo, há uma profecia, virá o tempo em que esses livros serão procurados e lidos. Assim, o Senhor coopera com os seus abnegados, o quê? Obreiros. E o Colportor Evangelho, na página 151, diz: Deus fará logo grandes coisas por nós. E se nos achegarmos humildes e crentes a seus pés, vejam, mais de 1 milhar serão logo convertidos em um dia, a maioria dos quais atribuirá suas primeiras convicções à leitura de nossas o quê? Publicações. A obra da colportagem está semeando. E estamos no finalmente aqui, né? E para finalizar, eu quero trazer o último texto, que diz assim: o grande derramamento do Espírito de Deus que iluminará toda a terra com a sua glória não virá até que tenhamos um povo iluminado, que saiba por experiência própria o que significa ser cooperador de Deus. Quando demonstrarmos completa e sincera consagração ao serviço de Deus, o texto termina: Deus reconhecerá este fato pelo derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte da igreja não for, termine aí, cooperadora de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A obra da colportagem, mesmo com poucos colportores, tem feito seu trabalho. E em breve, com a chuva serôdia, nós vamos ter a maior colheita. Que Deus abençoe aqueles queridos e valorosos colportores que estão trabalhando. E você, meu querido amigo, que ainda não experimentou essa obra, Deus está te chamando. E você que já experimentou e abandonou a obra, volte. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo possa impregnar essa mensagem em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento especial, onde ouvimos a Tua palavra, relembramos aí a obra da colportagem, que foi uma grande bênção, ainda é uma bênção para a nossa igreja. Abençoe os valorosos colportores, aqueles que já foram colportores, para que volte. Abençoe, Senhor, os que ainda não experimentaram essa obra, para que possam experimentar. Eu oro pelos líderes da obra para que abra o coração e possa ver essa obra com bons olhos, que cada associação, a obra da colportagem, possa ser reavivada pelo teu poder. Obrigado, Senhor. Abençoe os internautas que nos acompanham aí na Escola dos Profetas, que receberam essa mensagem, que o Espírito de Deus possa operar no coração deles. Obrigado por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.
Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só o crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus, sempre canta alegre seu louvor, quem possui a luz dos céus, tem afável e celeste paz, dom gracioso só de Deus, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus, esperança, vida e salvação, há de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, esse dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa dos céus, concedida lá dos altos céus, só crente em Cristo Redentor, a bendita luz de Deus. Nós agradecemos a Deus por nos dar este conhecimento maior aí sobre a nossa história. É muito bom conhecermos a nossa história, né? Relembrarmos alguns pontos. Eu acredito que novidades foram apresentadas aqui e adicionou o que você já sabia, muita coisa. Queremos que Deus abençoe sempre o pastor Franchale, que com o seu ânimo, com a sua garra, continue trazendo-nos mensagens tão importantes. E agradecemos por você ter participado deste culto. O programa Escola dos Profetas continuará no mês seguinte, continuando abordando aí sobre a nossa história. Você não pode perder, está bem? E não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça aí de se inscrever no canal Conectados com Deus. Não esqueça-se de compartilhar com outras pessoas, ok? E por aqui nós vamos encerrando o nosso culto. Esta é uma programação da Igreja Adventista do 7º Dia Movimento de Reforma. Tenham todos uma boa noite, uma abençoada semana. Deus esteja com vocês. Amém.